Um monarca extraterrestre legou sua filha fraca a um mortal, mas ela floresceu em uma lutadora formidável. A Câmara do Trono do Império Zerek não era um refúgio de conforto, mas sim um monólito sufocante de pedra gelada e metal serrilhado, moldado do núcleo de uma estrela moribunda, imbuído com uma aura ominosa de poder dominador. A atmosfera exalava ferro fundido e violência há muito esquecida, um lugar onde a misericórdia não era nem falada, nem praticada. Finalmente, no centro de tudo, estava Zelara, uma alma frágil sobrecarregada pela esmagadora decepção de seu pai. Seu pai, o Rei Varus, se erguia sobre ela, como um encouraçado vivo, sua armadura exoesquelética, brilhando na luz violeta dos condutores de energia do trono. Ele era um titã, um conquistador, e uma força que havia esmagado mundos com nada além de sua voz. Seus olhos eram vácuos gêmeos de fúria cósmica, e ele a encarava com um olhar que dizia: "Você é fraca." Sua voz soava como o ranger de placas tectônicas, e Varus soltou uma respiração lenta, que soou assombrosamente como um navio de guerra liberando suas reservas de plasma. Ele então direcionou sua atenção para a figura solitária parada na base dos degraus do trono. Sara, que havia passado toda a sua vida suportando aquela voz, engoliu em seco enquanto ordenava silêncio ao seu pai. O som ecoou por toda a câmara, fazendo até os guardas estremecerem. Este não era o lugar para o comandante Elias Rook, que tinha uma altura média e um rosto que parecia ter perdido mais brigas de bar do que vencido. Seu casaco escuro trazia as marcas de anos de serviço militar, e sua postura traía um homem que há muito havia deixado de se impressionar com qualquer coisa. Enquanto ajustava a alça do coldre no ombro, ele lançou um olhar entre Barcos e a pequena mulher alienígena que estava ao seu lado. "Só para eu ficar claro, você está me dando sua." Filha Valros acenou com a cabeça, em concordância, enquanto Elias coçava o queixo. "Não há pegadinha. Não preciso lutar contra ninguém, derrotar um campeão, assinar um termo de responsabilidade, e ela é inútil." Ela rosnou. Elias esfregou a testa e soltou um longo suspiro. "Uau, isso foi duro. Em segundo lugar, sinto que falta um contexto realmente importante nessa situação toda. Você está deserdando-a ou vendendo-a. É como uma situação de refém muito estranha. Já estive em algumas negociações bastante duvidosas antes, mas esta parece especialmente estranha." Esta é Varus, que levantou a mão para silenciá-lo. "Helena, que não pertence a este lugar, não vai sobreviver." Elias olhou para Helena por um momento e viu algo, não medo ou fraqueza, mas algo mais ressentimento. Ele murmurou algo como: "Tudo bem, está bem. Se isso acabar sendo algum golpe de casamento intergaláctico, eu a mandarei de volta." Helena o ignorou, e no momento seguinte, Helena estava sendo arrastada para o navio de Elias, seu destino atado a um homem que não fazia ideia do que fazer com uma princesa alienígena. O bastardo Starbound não era adequado para transportar realeza. Era uma fragata de guerra convertida, montada com decisões de engenharia duvidosas, fita adesiva e uma abundância de autoconfiança injustificada. O cockpit era uma mistura de reparos inacabados, as luzes acima piscavam enquanto o hiperespaço esquentava, e o ar cheirava a café queimado e líquido de arrefecimento do motor. Elara, ainda vestida com suas vestes cerimoniais, sentou-se desconfortavelmente no assento do copiloto, parecendo totalmente deslocada. "Aia", reclinando-se na cadeira, ele suspirou e disse: "Então, bem-vinda a bordo." Eu acho que ela não respondeu. Então ele esfregou o rosto. "Tudo bem, escuta. Eu sei que seu pai é um criminoso de guerra, mas você está segura aqui. Eu não tenho nada a ver com escravidão política ou qualquer que seja esse programa de intercâmbio de princesas alienígenas. Então vamos esclarecer as coisas." "Qual é a sua salera?" hesitou antes de falar, mas finalmente falou. "A minha é que você tem algum tipo de agenda secreta, poderes ocultos, e estou preocupada que você possa me trair no meio da nossa jornada. Eu espirro muito em ambientes secos." Enquanto Elias a encarava, soltou um suspiro. A tensão entre eles era palpável. Zela se mexeu em seu assento, sua voz ficando mais suave. Ela hesitou antes de falar, batendo os dedos no painel. "Por fim, eu só acho que você teve um péssimo negócio." Ele finalmente disse. Essa afirmação a pegou de surpresa.
Ela então direcionou seu olhar para o visor onde observou o planeta de seu nascimento encolher-se no vazio. O que quer que acontecesse a seguir, ela definitivamente nunca voltaria. Enquanto o bastardo estelar descia do hiperespaço, seus estabilizadores envelhecidos chiavam em protesto à mudança abrupta de velocidades superluminais para a tediosa realidade da viagem subluminal. Elias Hook bebia distraidamente de uma garrafa de metal rachada e mexia nos controles do console. Zelara, por sua vez, segurava o assento do copiloto com a determinação firme de alguém se preparando para a morte. Com um rosto pálido, ela olhou para ele e Elias lançou um olhar para uma luz de aviso vermelha piscando no display. A nave entrou em órbita sobre o planeta Dusty Aid, de Efra 9, um mundo-colônia na periferia do espaço humano. A colônia não era exatamente um paraíso com uma economia baseada em trabalhos mercenários duvidosos e operações de mineração. No entanto, o planeta era pacífico e sem lei o suficiente para que ninguém fizesse perguntas, e mais importante, estava fora do Zerak. Os âncoras de gravidade estavam com mau funcionamento, a matriz de estabilização estava offline e a detecção exploratória foi detectada. Ele deu de ombros, mas Zelara não parecia reassurada. Elias reclinou-se em sua cadeira falando com a criança. Tudo bem, garoto. Bem-vindo ao seu novo lar. É uma pocilga, mas é a nossa pocilga. O sangue de Zarak ficou mais frio que sangue humano, e após soltar a mão do assento, Zarara exalou. O que eu devo fazer aqui? Ela perguntou, seu sorriso se voltando para Elias. Eu estava pensando que você poderia começar a Macra, talvez abrir um pequeno negócio de fabricação de velas. Ouvi dizer que a aromaterapia está em alta agora. Olha, vamos resolver isso primeiro. Vamos arranjar algo que não seja um... Elas assentiram dizendo, isso mesmo, está cheio de criminosos. Então por que você mora aqui? Eu gosto do café local. Antes que Zelara pudesse argumentar sobre o pouso da nave, a princesa vestiu trajes cerimoniais e manteve um perfil baixo, evitando feixes de laser acidentais e luzes brilhantes. Seu pai queria que ela estivesse morta. Salara fez uma careta dizendo, eu não ia dizer que é bom porque você não passaria do olá antes que alguém te vendesse para o senhor da guerra mais próximo. Elas apreciaram o café local. Antes que Zelara pudesse argumentar sobre o pouso da nave, ela cruzou os braços e disse, você faz parecer que este lugar está cheio de criminosos. Os propulsores da nave estelar entraram em ação e a nave desceu para a colônia abaixo com um assobio de seus ventiladores, descompressando. A colônia se estendia diante deles, um emaranhado de edifícios de metal enferrujado, luzes de neon e ruas repletas de humanos alienígenas e outras coisas que Elias tentava evitar pensar. Salara olhou pela janela, sua expressão indecifrável. Não havia cidadelas imponentes, nem máquinas de guerra, e ninguém a encarava com desaprovação ou decepção. Em vez disso, ela viu apenas pessoas levando suas vidas diárias. A situação piorou 30 minutos depois, quando Salara percebeu quão horríveis eram as roupas humanas. O mercado estava cheio de vendedores gritando uns com os outros tentando negociar tudo, desde rifles de plasma até kebabs de carne real duvidosos. Eventualmente, Alas arrastou Zara para uma loja decadente, onde um pequeno comerciante de 4 braços, que parecia ser algum tipo de alienígena insetoide, espiou Carara com seus muitos olhos. Eu preciso de algo bonito e brilhante, disse o novo cliente, e Elias acenou com a mão. Apenas algo que não grite realeza intergaláctica. O comerciante sorriu de lado e empurrou um monte de roupas para os braços de Zara antes que ela pudesse protestar. Zara suspirou e caminhou pesadamente em direção à pequena área de provadores, começando a suspeitar que o exílio poderia ser pior do que a execução. Elias tinha. Ela parecia diferente, mais centrada, mais real. Elas a olharam de cima a baixo e disseram, bem é melhor do que a princesa que é facilmente sequestrada. Então, eu aceito. A proprietária da loja bateu as pequenas mãos em aprovação e ela se sentiu compelida a olhar 2 vezes, porque as sedas fluidas e as joias cerimoniais não estavam mais lá. Em vez disso, ela usava uma jaqueta escura ajustada sobre uma simples camisa cinza, botas resistentes e calças prontas para combate. Você parece bastante comum para Salara.
O comerciante até inclinou a cabeça em desaprovação. Mas não se preocupe, disse Elias. Não se preocupe, estamos trabalhando nisso. Naquela noite, no entanto, algo mudou. Apesar do tamanho modesto e do conforto do quarto, os lençóis estavam frios e duros, e algo dentro de Zelara estava se agitando como uma estrela adormecida, despertando após milênios de silêncio. Ela ofegou enquanto a luz dançava sob ela. Elias estava lá, camisa amassada e cabelo bagunçado. Ele olhou fixamente para as mãos de Zara, que estavam começando a brilhar com uma intensidade flamejante. De repente, a porta se abriu com um estrondo, e a respiração de Zara ficou ofegante. Elias esfregou o rosto, reconhecendo que nada em sua vida nunca foi simples. Salara olhou para ele, seu rosto uma mistura de medo e excitação. Eu quase podia ouvi-la sussurrar. Eu nunca deveria ser fraca. Ela suspirou e deu um passo para trás, sua expressão, traindo sua confusão. Parece que temos um problema, e ele está prestes a abalar a galáxia. Elias Rook tinha testemunhado algumas coisas estranhas em sua vida. Por exemplo, ele uma vez testemunhou um mercenário ficar violento com um droide de serviço quebrado por causa de uma bebida derramada. Em outra ocasião, ele foi perseguido por caçadores de recompensas que achavam que ele era um príncipe perdido de uma linha real extinta. Num tom mais sério, ele teve que mediar um cessar-fogo entre dois senhores da guerra alienígenas muito embriagados. Apesar de tudo, ainda estou completamente apaixonado pela mesma novela de ópera espacial. Mas desta vez algo estava diferente. Zelara estava no meio de seu quarto, suas mãos cercadas por uma hipnotizante energia azul que pulsava como plasma vivo. A luz dançava por seus braços, criando padrões que oscilavam entre elegância e caos, como se o próprio universo estivesse tentando expressar algo em sua pele. Com a boca ligeiramente entreaberta, ela fitou suas mãos, os olhos se arregalando de confusão. Elias suspirou, coçando a parte de trás da cabeça. Sim, agora estamos definitivamente juntos nessa. A intensidade do aperto de punho de Zelarai aumentou o brilho que enviou um zumbido sutil pelo ar. Não era apenas luz, no entanto. Era poder irradiando dela em ondas. Com um olhar de incerteza nos olhos, ela se virou para Elias, que gesticulou nebulosamente em direção ao ar ao seu redor. Com licença, mas a menos que os Ians comecem a disparar magia espacial das mãos, sempre que ficam emocionais, vou dizer que algo está acontecendo. Ela disse. Olhando para si mesma, Zelarai notou que se sentia mais forte, como se seu corpo tivesse. O texto havia sido reescrito em um nível fundamental. A fragilidade que sempre a atormentou não era mais um problema. Ela flexionou os dedos e por um breve momento o ar estalou. Isso é perigoso, ela perguntou. Elias bufou. Oh, definitivamente, Zara. Você não parece particularmente preocupada, garota. Já vi luas inteiras explodirem por causa de brocas de mineração com defeito. Isso mal chega ao meu top 5 de piores manhãs. Ele se aproximou cautelosamente do braço dela, batendo suavemente em seu lado. Seu dedo encontrou uma leve resistência como um campo de força zumbindo. Zelara engoliu em seco. Logo sob sua pele, o pulso de Solara acelerou quando Elias a tocou novamente. É injusto, mas pelo menos ela não pediu por isso. Salar fechou os olhos, respirou fundo e tentou se concentrar. A energia era bruta e indomada. Ela precisava controlá-la. Elas assentiram. É um começo. Salara abriu os olhos, sua expressão uma mistura de medo e empolgação. O que devemos fazer agora? Elias suspirou. Talvez pudéssemos fingir. Salar franziu a testa, achando improvável que algo acontecesse. Ela levantou uma sobrancelha e perguntou. Você acha que deveríamos testar? Salara hesitou, mordendo o lábio enquanto olhava para a janela. Acho que preciso saber quão forte sou, disse ela resmungando e já arrependendo-se de todas as decisões que os trouxeram até este ponto. 20 minutos depois, encontraram-se no meio do deserto, em F9, que era principalmente árido e coberto de vastas. As periferias da colônia eram um emaranhado de dunas ondulantes e penhascos irregulares espalhados com destroços semi-enterrados de navios antigos, brocas de mineração e, ocasionalmente, um antigo esconderijo de mercadorias de contrabandistas. Ilas ficou sentado de pernas cruzadas observando Zara, enquanto ela estendia os dedos, enviando rastros de energia fraca pela pele.
Então você vai socar alguma coisa? Ele perguntou. Zara assentiu, pensando que seria um bom lugar para começar. Alas apontou para um pedaço de metal meio enterrado nas proximidades, e Zara disse, muito bem, aí está sua vítima. Coitadinha, eu nunca te vi. Salara estreitou os olhos e focou intensamente enquanto avançava. Drew recuou o punho e bum. Uma tempestade de areia irrompeu em todas as direções. O volumoso objeto de metal que havia sido uma porta de carga de um velho e esquecido cargueiro, agora estava completamente desaparecido, não quebrado ou amassado, mas simplesmente uma cratera fumegante. Ilas piscou e Zara olhou fixamente para seu punho, sua mão não mostrando sinais de dano. Zara sussurrou. Eu pensei que era fraca. Elias esfregou as têmporas e exalou, e sim bem. Acontece que você não é Salara. Apertando os punhos, ela sentiu a energia percorrer seu corpo novamente. Elias suspirou. Isso significava que estávamos em ainda mais problemas do que ontem. Se ela conseguisse fazer isso, o Império Zerak viria atrás dela, e eles não ficariam felizes com o que encontrassem. Elas já tinham visto dias piores. Ele tinha sido baleado e esfaqueado 2 vezes, deixado preso em uma lua congelada, com apenas um rato meio comido, F-Bar, e até confundido com um notório pirata chamado Capitão Rookblade. Uma briga de bar levou a uma proibição permanente em todo um setor, e esta seria a pior de todas. O Império Zarian também não tinha esquecido de Salara. Os sinos de alerta na colônia, Efra 9, soaram enquanto um elegante e ameaçador navio de guerra, casco serrilhado refletindo o sol poente. O navio insígnia da frota, Zara, chegava. Elias, em um telhado, mastigava distraidamente um pedaço de fruta seca, enquanto murmurava, isso vai ser um verdadeiro aborrecimento. De pé rígida, com os punhos cerrados, Zara ainda não brilhava, mas Elias podia sentir a energia se acumulando, sob sua pele zumbindo com um poder contido. Encontraram-me, ela sussurrou. Elias bufou, reconhecendo sua expressão tensa. Zara virou-se para ele com a expressão tensa também. Talvez eu devesse correr, Elias admitiu, mas Zara balançou a cabeça em descrença. Não sei o que devo fazer. Zara exalou, balançando a cabeça em descrença. Eu não sei o que fazer. Pensando em como seu pai enviou um navio de guerra em vez de, digamos, um mensageiro educado. Elias ponderou. Eu diria que a diplomacia está fora de questão. Zara se virou para ele, sua expressão tensa. Navio, os ombros dela retos. Eu nunca deveria ser forte. Ela sussurrou. Eu nunca deveria lutar. Aya sorriu de lado e ainda assim aqui está você, prestes a dar um soco no destino. Zelara olhou para ele, um lampejo de diversão rompendo a tensão, e ele bateu uma mão em seu ombro dizendo, claro, às vezes a estupidez funciona. E justo quando ela pensou que isso era loucura, o general Haar, um dos comandantes mais temidos do Império Z, avançou sua figura imponente envolta em armadura escura. Ele falou com Zara em um rosnado baixo, seus olhos vermelhos fixos nela e disse, seu pai exige seu retorno. Zara ficou ereta com o queixo erguido e ameaçou tirar a vida de Elias se ela se recusasse. Ehar franziu a testa e se aproximou ignorando-a. Você não tem lugar aqui, Zara. Você sempre foi fraca. Zara torceu os dedos e a energia dentro dela brilhou brevemente, mas foi o suficiente para fazer o ar pulsar. Har hesitou e Zara inclinou a cabeça para o lado. Salara acelerou a uma velocidade vertiginosa, capturando o olhar estreito do general e perguntando, o que você é? Em um instante, ela passou de estar parada e imóvel para confrontá-lo, seu punho brilhante atingindo seu peitoral. A força do impacto o lançou para trás e um caminhão de carga colidiu com ele com um estalo nauseante. Elias, impressionado, assobiou em resposta. Salara flexionou os dedos, sentindo a energia girando ao redor de sua pele. Sentiu-se natural enquanto se virava para encarar os soldados atônitos ou qualquer outra pessoa. Eles trocaram olhares e então, como um ato surpreendente de autopreservação, eles jogaram suas armas no chão e rapidamente voltaram para o navio de guerra. Elias não pôde deixar de rir pensando, uau, isso foi fácil. Har gemeu enquanto se puxava para fora dos destroços. Sua armadura havia se quebrado, o que era uma novidade.
Com uma mistura de raiva e descrença, ele encarou Sara, sua respiração pesada e sua mandíbula tensa. A mandíbula de Sara se contraiu ao ouvir o estalido calmo do navio de guerra e uma voz imperiosa ecoar pelos alto-falantes. Sara se enrijeceu, sabendo que aquela voz pertencia ao seu pai. Acima do campo de batalha, a forma holográfica do rei Varus ganhou vida, sua armadura dourada, brilhando na luz artificial. Ele fixou os olhos em Salara, que encontrou seu olhar firme. Você mudou, ele disse. Após uma longa pausa, Varus riu, talvez para a surpresa de todos. Seu olhar então se desviou para Har e depois voltou para sua filha. Você é mais forte do que eu imaginava, ele disse. Salara, você vai me aceitar de volta. Ela engoliu em seco. Outra pausa se seguiu. Finalmente Varus disse. Você não é a filha que eu abandonei. Você é Elias, deu-lhe um tapinha nas costas e disse. Acho que você acabou de ser promovida de exilada sem valor a potencial problema galáctico. Salara deixou os ombros caírem pela primeira vez, e ela não estava correndo, se escondendo, ou esperando que alguém decidisse seu destino. Ela havia escolhido seu caminho. Então, o holograma desapareceu e a nave de guerra recolheu sua rampa e partiu sem mais palavras. Salara olhou para o céu, seu coração disparado. Sorriu e agora, ó poderosa princesa guerreira Zarara, sorriu de volta para ele dizendo, primeiro eu poderia usar uma bebida. Ele então riu dizendo, agora isso é um decreto real que eu posso apoiar. Enquanto eles faziam o caminho de volta para a colônia, as estrelas brilhavam acima. Zarara não era mais fraca ou abandonada. Ela era algo mais, e a galáxia só precisava se ajustar a isso.